Acho que foi um erro do americano. Quero dizer, dado o poder de influência que os Estados Unidos conquistaram sobre o Irã e as conquistas militares dos Estados Unidos e de Israel juntos, acho que eles poderiam ter conseguido um acordo muito melhor. Do ponto de vista de Israel, não abrirá mão de suas necessidades existenciais de segurança. Juntam-se a nós, Aylon e Leonard. Muito obrigado por se juntar a nós, obrigado por estar aqui conosco. Alon. O registro. Olá e bem-vindo ao Aylon The Record. No momento em que estamos gravando isso, a tinta já secou no memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. Trump assinou o acordo em Versalhes. O último presidente americano que levou 14 pontos para lá não terminou bem, mas ao menos era a rendição de outro país. 14 pontos em um acordo que basicamente representa uma capitulação americana ao Irã, liberando toda a influência dos Estados Unidos para forçar um acordo nuclear sem definir como encerrar o programa nuclear, gerando grande preocupação em Israel. E o ponto 14 desse plano diz que ele será ancorado no Conselho de Segurança da ONU com uma resolução vinculativa. Atualmente, a ONU tem sido um ator bastante problemático, especialmente neste conflito. Israel sabe, por experiência, como suas agências foram infiltradas por terroristas e apoiadores responsáveis por espalhar desinformação que incentivou a violência política globalmente. E ainda assim, é justamente neste momento de liderança política americana que Donald Trump, que se retirou de tantas agências da ONU, agora busca se ancorar no Conselho de Segurança da ONU. O que está acontecendo, afinal? Esta é só uma das ideias ruins do plano de Trump? Por isso, quero conversar hoje com um dos meus pensadores geopolíticos favoritos, Asher Fredman, diretor executivo do Instituto Misgav, um think tank. Ele também é ex-alto funcionário de vários ministérios israelenses, do gabinete do primeiro-ministro, do Ministério da Segurança Nacional e do Ministério dos Assuntos Estratégicos. Antes de tudo, alguns avisos rápidos. Este episódio é gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Para um espaço de podcast na Cidade Branca, confira o link nas notas do programa para este estúdio. Se você quiser apoiar o programa, por favor faça isso por apenas $10 por mês no Aylon The Record, patreon.com/AlonAlonTheRecord, patreon.com/AlonTheRecord. Só $10 por mês, bem menos que os 300 bilhões de dólares que o Irã vai receber, e isso antes de mencionarmos o alívio das sanções. Siga nas redes sociais. Eu estou no Aylon. Asher, bem-vindo ao estúdio. E então, é ótimo estar aqui. Fico feliz que conseguiram. Como você está? Pergunto porque muitos sentem apenas pessimismo e desgraça encarando o abismo. Você também se sente assim? Olhando para o acordo, é um pouco difícil acreditar que foi aqui que chegamos. Você mencionou, sabe, o ponto número 14 da ONU, mas há tantos pontos problemáticos, preto no branco no papel, certo? A ideia de que, após 60 dias, o Irã pode voltar a cobrar pedágios no Estreito de Hormuz? Não retomar, mas iniciar a cobrança de pedágios, o que não era feito antes da guerra. Certo, bem, eles fizeram isso durante a guerra por um tempo, mas certo, eles poderiam fazer isso e teriam legitimidade da ONU exatamente como você apontou. Estive pensando um pouco sobre a diferença entre a forma como os Estados Unidos e Israel veem o mundo. Acho que isso explica porque tantos em Israel têm dificuldade em entender como chegamos aqui após tantas conquistas e realizações militares. Sabe, em Israel, sempre que estamos em um conflito em Gaza ou no Líbano, estamos sempre pensando, antes de tudo, no que chamamos de relógio, o relógio diplomático, certo? Ele está correndo, e precisamos agir o mais rápido possível. O relógio diplomático está sem bateria há tempos. Mas eu acho que para os Estados Unidos, para o presidente Trump, ele tem seu próprio cronograma político nas eleições de meio de mandato, mas ele realmente não tem nenhum relógio diplomático. Quero dizer, os Estados Unidos podem começar a lutar, parar de lutar quando quiserem. Certo, nós também frequentemente... Não é tão fácil assim. A arquitetura financeira das sanções que está sendo desfeita. As forças que terão que ser retiradas porque só é possível mantê-las aqui por um tempo limitado. A opção militar não vai voltar a ser considerada da mesma forma que era antes. Concordo. Não é possível simplesmente desfazer e refazer. Isso faz parte do resultado de uma arquitetura e do movimento de forças do Indo-Pacífico para a região. Percebemos que mover essas forças pode levar meses. Mas, novamente, muitas vezes, quando Israel está conduzindo uma operação militar, pensamos, essa pode ser nossa última oportunidade, certo? Essa pode ser nossa última chance de enfraquecer o Hamas. Acho que para o presidente Trump e o governo, nunca se sabe se vão sobreviver mais 6 meses ou 1 ano. Quando chegam as eleições? Vamos ter que mostrar conquistas? E eu realmente acho que para o presidente americano, ele sabe que vai estar no cargo por mais 2 anos e meio. Ele acredita que se decidir que o Irã está negociando de má fé, e obviamente eles vão negociar de má fé, ele pode reiniciar as operações militares.
Do ponto de vista americano, há a questão da energia, eleições de meio de mandato e possíveis temas ligados à China. Não estou dizendo que o acordo não parece ruim, pois realmente parece muito ruim ao analisarmos os pontos. Mas eu acho que, olhando com uma mentalidade americana, o mundo parece um pouco diferente do que quando você está aqui em Israel. Ok, veja. Já ouvi críticas dizendo que o mundo não gira em torno dos israelenses, que não é só sobre Israel, mas sobre os Estados Unidos e seus interesses, o que é justo. Os Estados Unidos e Israel, como países independentes, tiveram uma convergência extraordinária de interesses ao longo da guerra, mas agora se distanciaram. Isso é natural, pois a tolerância ao risco dos Estados Unidos é diferente. O regime iraniano é uma ameaça para suas forças na região, uma ameaça para seus aliados na região, uma ameaça para seus interesses na região. Ainda não ameaçam o território continental dos Estados Unidos, pois não possuem mísseis balísticos intercontinentais sobre os quais o presidente Trump alertou no discurso do Estado da Nação diante do Congresso há alguns meses. Israel, por sua vez, não tolera riscos. Estamos falando sobre o Hezbollah estar do outro lado da fronteira e literalmente lançar drones contra as casas de pessoas que estão a poucos passos de distância. Mas não entendo por que os Estados Unidos abririam mão de tanta influência. Os Estados Unidos criaram um cerco ao Irã e agora prometem assinar isenções das sanções para permitir exportação de petróleo. Isso não é algo que se retome facilmente. Também estão descongelando ativos iranianos. Isso não se recupera. E tudo isso antes de qualquer negociação sobre o dossiê nuclear. Isso não é um acordo nuclear. Este acordo visa reabrir o Estreito de Hormuz, uma consequência não intencional da guerra, que limpa a bagunça da guerra, adia negociações nucleares e cede influência para garantir isso. E eu simplesmente não acho que na Casa Branca eles acreditem que seja provável voltar, que seja plausível voltar à ação militar contra o regime iraniano depois de tê-lo enriquecido. Quero dizer, acho que Nikki Haley disse isso da melhor forma. Ela disse que é simplesmente uma péssima ideia para nós acabarmos financiando consertar o dano que causamos nesta guerra porque o Irã vai investir isso de volta em seus mísseis balísticos e em seus exércitos de proxies. Então não sei se o presidente Trump acha que pode simplesmente voltar à ação militar e que não está preso a nenhum tipo de calendário. Se aprendemos algo, é que o presidente dos Estados Unidos, Liz Truss e Giorgia Meloni, descobriram que há forças maiores que eles, os mercados. E eles definem seu próprio cronograma, ao qual até a superpotência mais poderosa do mundo tem que se curvar em algum momento. É verdade. Por exemplo, o regime islâmico e sua liderança já declararam várias vezes que não pretendem produzir uma arma nuclear. Mas, de acordo com o presidente Trump, certo, ele disse à Fox News que eles estavam há 2 semanas de produzir uma arma nuclear, certo? Então, apesar das promessas repetidas, eles estavam há 2 semanas de produzir uma arma nuclear. Eles estavam há 2 semanas de... Ok, quando falamos sobre o quão próximos estavam de armas nucleares, não significa que estivessem montando uma e ela ficaria pronta em 2 semanas. É que, se eles decidissem enriquecer até nível bélico, levaria 2 semanas para fazer isso. Não, está certo, isso é preciso. Mas apesar das várias garantias deles, que revisei mais de 1 dúzia de vezes, sempre disseram, não queremos, há uma fátua. Não queremos um ditador absoluto que afirme que a energia nuclear é só para fins pacíficos e permanentes. Os Estados Unidos dizem, tudo bem, mas eles estavam realmente perto desse ponto. Agora, neste acordo, eles vão, mais uma vez, repetir o que já disseram dezenas de vezes. Da última vez foram 2 semanas de diferença. Onde chegaremos agora? Certo. Não é muito animador, por isso volto à pergunta original. Você compartilha o mesmo sentimento de pessimismo de, meu Deus, isso é um terrível revés estratégico para Israel? Agora os Estados Unidos podem nos pressionar a encerrar a campanha defensiva no Líbano com o Hezbollah ainda ativo. O regime iraniano sairá fortalecido. Isso é um desastre. Ou talvez você não compartilhe esse sentimento de pessimismo e desânimo. De certa forma, não compartilho, pois considero um erro dos americanos. Quero dizer, dado o poder de influência que os Estados Unidos conquistaram sobre o Irã e as conquistas militares dos Estados Unidos e de Israel juntos, acho que eles poderiam ter conseguido um acordo muito melhor. Mas para Israel, eles não abrem mão de suas necessidades de segurança existencial. Mesmo com pressão dos Estados Unidos, Israel não permitirá que o Hezbollah se reaproxime da fronteira e planeje novos ataques como o de 7 de outubro. Nossas crianças vão continuar se escondendo no chão com as mãos cobrindo a cabeça enquanto o Hezbollah atira nelas. Eu acho que não existe nenhum cenário em que Israel se retire do sul do Líbano da zona de segurança. Isso continua, não para, impedindo o Hezbollah de reconstruir suas forças. Pode haver negociações e sensibilidades, vamos atacar o sul do Líbano e de Beirute com mais ou menos força. O mesmo vale para o Irã. Acho que os Estados Unidos, como você disse, não vão reativar o mecanismo de snapback nem reiniciar operações militares tão cedo.
Se Israel perceber em 6 meses, 1 ou 2 anos que o Irã está reconstruindo a capacidade de produzir mísseis balísticos, acredito que Israel vai agir como em junho passado, quando, mesmo coordenando com os Estados Unidos, atacou o Irã sozinho para conter seu programa nuclear e de mísseis balísticos. A decepção existe porque os Estados Unidos poderiam ter feito um acordo melhor. Para Israel, não vejo mudança na situação. Quero dizer, teria sido bom se tivéssemos ido até a mudança de regime, mas atualmente vamos continuar como temos feito nos últimos anos. Muda em muitos aspectos fundamentais. Primeiro, o regime iraniano será muito enriquecido. Nem menciono o fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, supostamente uma recompensa pelo bom comportamento. Quero dizer, é como dizer à Alemanha nazista, olha, se vocês mudarem de comportamento, vamos dar o plano Marshall para vocês, certo? Antes mesmo da guerra acabar. São as isenções do petróleo e o descongelamento de ativos que garantem ao Irã um fluxo de caixa enorme e contínuo antes mesmo das negociações sobre a questão nuclear. Eles vão investir isso em mísseis balísticos e nos exércitos de procuração. E talvez o mais preocupante seja que isso não parece que os Estados Unidos estão apenas tentando encerrar a guerra. Parece que o presidente Trump tenta um grande acordo com o Irã, buscando distensão e reaproximação. Diria até, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E, portanto, ele vai ser intolerante com qualquer ação israelense que prejudique seu grande acordo e afaste o problema iraniano. Então você afirma que não vê chance de Israel sair do sul do Líbano. Se os iranianos ameaçarem lançar mísseis balísticos contra Israel se continuarmos no sul do Líbano e os americanos acharem que isso pode prejudicar o acordo deles, quanta pressão os Estados Unidos farão para que Israel ceda em sua segurança? É isso que estamos vendo. Israel está ligado ao memorando de entendimento? Não, Israel não é parte do memorando, assim como os Estados Unidos não participam do conflito. Eu acho ótimo. Os Estados Unidos e o Irã não vão lutar no Líbano. Israel e o Hezbollah podem lutar. Fantástico. Mas sabemos que não há conflito direto entre os Estados Unidos e o Irã. Aliás, repare na diferença, portanto, entre... Eu tive esse pensamento no banho. Entre como o Irã vê o conflito e como muitos nos Estados Unidos veem, porque o que você ouve nos Estados Unidos é que a América está lutando as guerras de Israel. No Irã, Israel está lutando as guerras da América. Eles querem que Israel saia e acham que a América pode conter Israel e tirá-lo do Líbano, já que veem Israel como uma extensão americana. Por isso não veem a América lutando as guerras de Israel. Eles veem Israel lutando pelas guerras dos Estados Unidos, então a causalidade se inverte. Mas olha, tudo bem, eu quero falar com você sobre a situação com as Nações Unidas, porque não só esse acordo vai ser ancorado em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma organização que tem sido profundamente problemática para Israel, mas também para os Estados Unidos. Agora é o momento de discutir a liderança global americana, como os Estados Unidos devem lidar com as mudanças de poder no mundo e a decadência institucional das Nações Unidas. Você publicou um relatório pelo Instituto Mizoguchi dizendo que as Nações Unidas não são ruins só para Israel, mas para os Estados Unidos. Ela não está cumprindo a promessa original de facilitar a liderança americana. Na verdade, está fazendo o oposto. Ela apoia adversários dos Estados Unidos ao usar o dinheiro americano, já que o país financia cerca de 1/4 do orçamento da ONU como poder institucional contra os próprios Estados Unidos. E você afirma que os Estados Unidos deveriam se retirar das Nações Unidas. Então me dê sua explicação. Diga o que você está pensando. Se esse acordo com o Irã, esse memorando de entendimento, é uma boa ideia ou não, não há dúvida de que o presidente Trump, repetidas vezes, quebrou paradigmas e foi contra convenções ao reafirmar a liderança americana no mundo. Muitas vezes foi ótimo para Israel, mas independentemente de Israel. O plano estratégico do Departamento de Estado, elaborado pelo secretário Rubio quando assumiu o cargo, afirma claramente que organizações internacionais não são um fim em si mesmas. E só porque os Estados Unidos ajudaram a criar uma organização há 80 anos, não significa que ela apoie os interesses americanos hoje. Agora, o mundo era um lugar muito diferente. O mundo é um lugar muito diferente. As pessoas esquecem quando falam sobre Israel, dizendo que Israel é um país novo. Israel foi o 59º membro das Nações Unidas. Existem 193 membros. Israel é muito mais antigo do que a maioria, você sabe, a maioria dos países nas Nações Unidas. E sim, era um mundo muito diferente naquela época. Acho que as pessoas veem as Nações Unidas com uma aura positiva, parece algo bom para quem você pergunta na rua. Não neste país. Nem neste país, nem entre os melhores amigos de Israel no Congresso, por exemplo. Mas quando você realmente olha para essa organização, por exemplo, o contribuinte americano tem pago na última década de 28% a 30% do orçamento. Em 2024, o presidente Trump cortou isso. Em 2024, os Estados Unidos deram à ONU 14,3 bilhões de dólares.
Outros países dão à ONU US$ 40.000 mesmo tendo 20 mil pessoas como um bairro pequeno em Washington, D.C. Agora, na Assembleia Geral, e não só na Assembleia Geral, mas em uma vasta gama de órgãos, conselhos, comitês e eleições para nomeações judiciais e decisões sobre orçamentos, cada país tem o mesmo voto. Como isso funciona? Existe o grupo G77 China. Quantos países integram o G77? Meu Deus, é uma pergunta pegadinha? 134. Ok, era uma pegadinha. 134 de 193, então isso significa que a China basicamente controla 70% dos votos. Então todos esses países pagam o mesmo, têm o mesmo, os Estados Unidos pagam. Como assim a China controla isso? É um grupo dentro das Nações Unidas. É um bloco que geralmente vota junto, certo? Certo. Então quando você está falando sobre vamos condenar a aplicação de sanções, certo? Os Estados Unidos impõem sanções à Rússia e a Cuba. Podemos dizer que isso é ilegítimo? Se você, quando estamos falando sobre tratados de migração ou sobre o clima, quando estamos pedindo a proibição de armas nucleares, quando estamos, obviamente, condenando Israel, os Estados Unidos têm um voto e a China controla 134 votos. Agora, é verdade, você tem o Conselho de Segurança, mas as pessoas não percebem quantas decisões não são tomadas no Conselho de Segurança. Quantas decisões, inclusive, aliás, as contribuições devidas, certo? O bloco decide quanto cada país deve pagar. Agora, a China entendeu isso. Então, você afirma que a China controla um grupo que determina quantos contribuintes americanos têm de pagar à ONU, prejudicando seus interesses. Exato, é loucura. Além de ir contra os interesses dos Estados Unidos, ainda favorece a China, que consegue que o secretário-geral da ONU elogie a iniciativa do Cinturão e Rota. É um plano estratégico chinês para controlar o transporte e a logística mundial. O Conselho de Direitos Humanos, votado do mesmo jeito, nem quis condenar a China. Só queriam debater violações de direitos humanos lá, mas a China bloqueou. A China busca excluir Taiwan de órgãos globais de saúde e consegue fazer isso. Também excluem Taiwan de tudo. Exato. Principalmente quando se fala, por exemplo, do coronavírus que está ali ao lado. A China frequentemente usa a ONU para minar interesses dos Estados Unidos e promover os seus, enquanto o contribuinte americano paga por isso. Ok, então você afirma que as Nações Unidas são ruins para a América? Dizem que as Nações Unidas ainda são uma plataforma para a liderança dos Estados Unidos. Ela tem assento no Conselho de Segurança da ONU, acordo que deu aos vencedores da Segunda Guerra Mundial a palavra final em segurança internacional. Quero dizer, isso não muda que os Estados Unidos às vezes perdem votações para a China e outros países. Há casos em que faz sentido cooperar com a ONU, não digo para nunca cooperar. Mas, por exemplo, se os Estados Unidos não fizerem isso porque o presidente Donald Trump cortou o financiamento para a ONU, se eles não devolverem esse financiamento, de acordo com a Carta da ONU, eles podem perder seu voto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Meu argumento é que tudo bem, pois isso não afetará o assento deles no Conselho de Segurança. Não existe relação entre o dinheiro dos Estados Unidos destinado à ONU e seu assento no Conselho de Segurança. Conselho. Quando você sugere que a América deixe o Conselho de Segurança da ONU, não está dizendo que ela deve sair totalmente das Nações Unidas. Você só acha que deveria parar? Quero dizer, o que exatamente você está argumentando? O que você está defendendo? Primeiro, eu só quero também apontar mais algumas questões sobre as Nações Unidas. Primeiro de tudo, à medida que o orçamento da ONU e o orçamento das missões de paz da ONU aumentaram, também aumentou o número de conflitos no mundo. Também aumentou a quantidade de deslocamento no mundo. Vimos com a UNRWA como as agências da ONU foram infiltradas por terroristas. Outro ponto importante é que a ONU se tornou uma caricatura grotesca e exagerada da burocracia. De acordo com a ONU, mandatos são decisões de agir, escrever relatórios ou formar comitês. Já foram 40 mil casos assim. E algo em torno de 80 e poucos % deles nunca tem prazo para acabar. Eles simplesmente continuam ano após ano. A ONU, novamente, de acordo com seus próprios números, em 2024 realizou 27 mil reuniões. Eles tinham 2.300 páginas de documentação por dia. Elaboraram cerca de 1.100 relatórios. Essas reuniões e relatórios, que a própria ONU admite que poucos leem, custaram $310 milhões, cerca de 10% do orçamento da ONU. Então estamos basicamente falando de jogar fora qualquer país. Isso é desperdício. É exagerado, se é que esse termo existe. Então, qual a tese de política que você defende? Chamamos a recomendação de política de desengajar, retirar e substituir. O que isso significa? A presunção deve ser que os Estados Unidos não estão destinando nenhum recurso para as Nações Unidas. Novamente, caso a caso, seja no Conselho de Segurança, que nem sempre envolve custos em órgãos técnicos ou regiões onde os Estados Unidos acreditam que a ONU pode entregar melhor a ajuda, podem atuar juntos e contribuir.
Mas a presunção deve ser de zero financiamento. O objetivo deve ser separar funções de instituições. Então, definitivamente existem funções importantes que precisam acontecer na comunidade internacional, certo? Queremos cooperação global em saúde, queremos a entrega de ajuda humanitária. Em alguns casos, podemos querer forças de manutenção da paz. Mas muitas dessas ações podem ser feitas de forma mais eficaz sem as Nações Unidas. Elas podem ser feitas com outros tipos de coalizões bilaterais, coalizões multilaterais, trabalhando para... Quero dizer, um ótimo exemplo são os Acordos de Abraão, certo? A ONU é o motor da campanha de deslegitimação anti-Israel. É o motor da ideia de que nada pode acontecer sem a aprovação dos palestinos e que os palestinos têm poder de veto sobre qualquer tipo de progresso. O presidente Trump disse, não, vou deixar isso de lado e seguir outro caminho. Assim tivemos os Acordos de Abraão. Há vários outros. Os Estados Unidos saíram da Organização Mundial da Saúde. Eles criaram órgãos alternativos que os Estados Unidos acreditam. E ainda é um pouco cedo para ter certeza, mas os Estados Unidos acreditam que podem cumprir o papel de alerta global de pandemias e cooperação em saúde melhor do que a Organização Mundial da Saúde, que novamente é dominada pela China. A presunção dos Estados Unidos deve ser que não fornecemos nenhum financiamento. Sairemos de qualquer órgão que não atenda diretamente nossos interesses. Os Estados Unidos já deixaram cerca de 31 órgãos da ONU, talvez até 35, mas ainda há muitos outros. Vamos procurar maneiras, seja trabalhando com ONGs que já avaliamos, coalizões religiosas, aliados capazes, fóruns multilaterais, vamos buscar outras formas de fazer isso melhor. E, novamente, caso a caso, se precisarmos coordenar padrões sobre correios ou aviação, então podemos continuar trabalhando com a ONU, mas, no final das contas, a liderança americana não vem da sua participação nesta ONU. Ela vem do fato de que é, de longe, a potência militar e econômica mais forte, pelo seu soft power, pela sua presença global no plano diplomático e militar. Não vem do fato de ser membro das Nações Unidas. Ok, deixe-me discordar e apresentar uma tese mais radical. Concordo que as Nações Unidas são uma organização podre. É inchada, é desperdiçadora. Agências foram tomadas por terroristas e algumas têm funcionários simpáticos aos inimigos do Ocidente. Isso é esperado em uma organização que não é uma liga de democracias, já que a maioria dos países não é democrática. Mas me pergunto por que você defende que os Estados Unidos apenas saiam das agências da ONU, cortem todo o financiamento e lidem com a ONU caso a caso, ao invés de sugerir que saiam totalmente e busquem desmantelar as Nações Unidas. Porque se os Estados Unidos se retirarem, mas deixarem as Nações Unidas ainda de pé, uma organização que está cada vez mais sendo dominada pela China ficará ainda mais sob o domínio da China, que se tornará a potência predominante, a principal potência nas Nações Unidas. Ela terá controle sobre agências globais que contam com a participação de quase todas as nações do mundo, exceto os Estados Unidos. A sede continuará em Turtle Bay, Nova York, mas a organização ficará ainda mais sob controle da China. E, portanto, uma retirada americana sem buscar o desmantelamento das Nações Unidas só vai entregar um órgão internacional muito poderoso para a China como um veículo para seu poder e avanço geopolítico. Então, por que se retirar e lidar com isso caso a caso e não sair completamente e desmantelar a ONU? Com os Estados Unidos se afastando e se retirando cada vez mais, isso pode muito bem levar ao colapso da ONU. Na verdade, o secretário-geral da ONU disse isso. Ele afirmou que estamos enfrentando uma crise financeira sem precedentes e, essencialmente, podemos acabar indo à falência. Porque se você olhar os números, por um lado, se você olhar as contribuições obrigatórias, os Estados Unidos para o orçamento regular da ONU são avaliados em 22%, enquanto a China é avaliada em 20%, então parece relativamente igual. Isso dá cerca de 3 bilhões para ambos os países, 3,4 ou algo assim. Mas além das contribuições avaliadas, por exemplo, em 2024, os Estados Unidos decidiram fornecer um extra de 11 bilhões de dólares para a ONU, enquanto a China forneceu um extra de 250 milhões de dólares para a ONU. Então, se os Estados Unidos basicamente começarem a se retirar e a se desvincular um por um, começarem a cortar o financiamento e assumirem que não vamos fornecer nenhum financiamento. Na ONU estejam cientes de que não estamos fornecendo nenhum financiamento, a menos que haja uma necessidade específica para um caso específico, é provável que a ONU venha a cair. E, independentemente de querermos construir, deveríamos... Os Estados Unidos devem, como questão de geoestratégia, ter como objetivo derrubar as Nações Unidas. Dizer que as Nações Unidas podem colapsar, mesmo sendo possível ou não, seria uma consequência não intencional e não parece uma diplomacia sensata. Ou você quer derrubar a organização ou não, mas não é indiferente. Acho que precisamos avançar o debate nos Estados Unidos.
Até mesmo os maiores críticos da ONU, como os Estados Unidos e o presidente Trump, ainda reconhecem, ao menos retoricamente, o potencial da ONU. Acho que devemos ir aos poucos. Acho que, eventualmente, eliminar ou desmantelar as Nações Unidas seria o melhor resultado possível. Seria um bom resultado para americanos e israelenses. Porém, acredito que, na prática, nosso objetivo no Instituto Miskatonic é obter resultados concretos. Precisamos começar a nos desvincular de tudo e cortar financiamentos quando possível, construindo uma arquitetura alternativa para ajuda, saúde ou segurança. Vamos mostrar que ela funciona passo a passo. E, eventualmente, vamos chegar ao ponto em que as Nações Unidas talvez tenham tido seu momento, talvez tenham cumprido seu propósito, mas não cumprem mais e realmente não têm mais justificativa para continuar existindo. Porque veja, estamos falando das Nações Unidas em termos das várias agências e funções que elas desempenham, mas o propósito dessa organização, no fim das contas, era preservar a coalizão das grandes potências que venceu a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, são os vencedores. Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, China, na época República da China, Taiwan e União Soviética ganharam assento na mesa e poder de veto na segurança internacional. Em um mundo de poder em mudança, passamos pela Guerra Fria. Agora, os Estados Unidos são a única superpotência, mas enfrentam o desafio da China em ascensão. A questão é se essa organização que dá poder de veto a esses atores, onde a China é muito mais poderosa, ainda serve aos interesses americanos de alguma forma. Ou se dizer que o Conselho de Segurança não contribui em nada para a segurança americana, vamos construir uma liga de democracias e... O bloco do terceiro mundo pode agir livremente com a China, se isso for melhor para os Estados Unidos, do que deixar a China manter o controle dessa grande organização internacional. Esse é um ponto muito bom, e especialmente porque geralmente são as piores crises do mundo em que o Conselho de Segurança não consegue agir. Então, se você olhar para a Síria, por exemplo, certo? Tudo o que ocorria na Síria sob o regime de Assad era basicamente todo tipo de crime e de ato internacional que a ONU foi criada para combater, e está paralisado. Está paralisado porque a Rússia e a China também impediram a ONU de agir. Então, se a ONU não só não está promovendo segurança, mas está impedindo outros atores, ou, você sabe, está trabalhando para se opor a outros atores. Aqui também vemos a grande infraestrutura criada contra Israel, com dezenas de organizações e centenas de milhões de dólares anuais. Se estamos falando da UNRWA, estamos falando de bilhões de dólares por ano que são dedicados a deslegitimar Israel, demonizar Israel. Todo ano eles têm essas resoluções recorrentes, mas não são sempre as mesmas resoluções. Então, todo ano eles precisam inventar, vamos pensar em algo novo para acusar Israel e adicionar à resolução. Bancos de dados, boicotes. Isso é um problema para Israel, mas também para os Estados Unidos ou qualquer país que combata o terrorismo, certo? Se criarem normas internacionais proibindo democracias de combater o terrorismo, se o fizerem, serão acusadas e levadas à CIJ. Vale destacar esse ponto. Os funcionários da ONU, ao interpretarem alegações absurdas de genocídio, houve uma comissão que afirmou: é genocídio porque Israel travou uma guerra sabendo que civis morreriam. Portanto, é genocídio. Eles criaram um padrão onde genocídio não é mais destruir um povo. É que entrar em guerra sabendo que haverá vítimas civis conta como genocídio. É impressionante como armaram tanto o sistema da ONU quanto toda a infraestrutura do direito internacional contra Israel. Exatamente. Isso cria um precedente perigoso para outros países. Esse é o ponto principal. Exatamente. O que começa com Israel não termina lá. Quando você tem padrões absurdos sobre genocídio, violações do direito internacional, proporcionalidade e alvos militares legítimos, agora esses critérios estão sendo aplicados contra Israel. Mas não há dúvida de que regimes extremistas e organizações extremistas estão observando, tomando nota, e estão dizendo: ok, então isso vai nos servir quando estivermos em nossas lutas e nossas campanhas de terror contra outros atores. Agora, os Estados Unidos podem dizer que não se importam, pois são o exército mais poderoso do mundo. Mas você tem essa criação de normas e expectativas de precedentes legais, coisas que podem expor empresas americanas a processos judiciais. E, portanto, esse mecanismo grotesco e absurdo de deslegitimação anti-Israel vai ser um desafio para todas as democracias. No relatório, você argumenta que a participação dos Estados Unidos na ONU é prejudicial aos interesses americanos, especialmente pelo fortalecimento da China. Você também diz que isso é um problema para os Estados Unidos por causa do seu viés obsessivo contra Israel, que é uma característica, não uma falha do sistema. Quando você quer ter uma organização
multilateral, onde é preciso que dezenas de países concordem e eles não conseguem concordar em nada, mas conseguem concordar em uma coisa, que é atacar o bode expiatório tradicional do mundo, você percebe como Israel desempenha uma função importante ao facilitar esse multilateralismo nas Nações Unidas. Você afirma que essa obsessão com Israel e seu papel de bode expiatório prejudica os Estados Unidos, já que Israel é um aliado exemplar. Não somos nós que dizemos isso. O próprio Relatório de Segurança Nacional dos Estados Unidos chama Israel de aliado exemplar. Vamos refletir sobre possíveis mudanças na política americana. Durante o jantar de Shabbat da semana passada, avisei que Israel precisa estar preparado caso os Estados Unidos se voltem contra ele e se tornem hostis, não como Obama, mas como Eisenhower. Que podemos chegar a um ponto depois da próxima eleição, ou antes, se a eleição for entre J.D. Vance e a AOC, em que os Estados Unidos deixem de ver Israel como um multiplicador de forças e um aliado exemplar. E toda a linguagem usada na Operação Fúria Épica, mas que volta a tratar Israel como subordinado descartável para apaziguar outros atores geopolíticos. Assim como Eisenhower tentou que Israel cedesse partes do Negev após as fronteiras já estarem definidas, fatos. Agora o presidente Trump pressiona por um grande acordo com o Irã, sem sabermos o futuro do Líbano, o que preocupa muito. Então você diz que o mecanismo das Nações Unidas está sendo usado contra Israel, contra as Nações Unidas, porque está criticando... Desculpe, você argumenta que as instituições das Nações Unidas estão sendo usadas contra os Estados Unidos porque estão criticando seu principal aliado, Israel. E se chegarmos a um ponto em que os Estados Unidos deixem de ver Israel como um aliado exemplar... De repente, o foco obsessivo em Israel nas Nações Unidas, sob um presidente Vance ou AOC, não é necessariamente um problema para os interesses americanos, certo? É verdade, mas antes de tudo, acredito que o vice-presidente Vance tem sido a principal voz e apresentador desse acordo com o Irã. E o presidente Trump brincou dizendo, se funcionar bem, eu vou levar o crédito. Se der errado, vou culpar o vice-presidente Vance. Ainda acho que não dá para comparar os dois e que Vance entende muito mais a contribuição e o papel de Israel como aliado do que a AOC ou outros nos Estados Unidos, quem sobrou. Mergulharam no abismo ideológico? Sim, exatamente. Então, de novo, não quero rotulá-los assim, mas você certamente pode perceber essa tendência isolacionista, esse tipo clássico, como vimos no passado, como você apontou, uma tendência republicana que vê Israel como, sabe, esse fator muito problemático que está prejudicando os Estados Unidos é... Tipo, eu não associo ou atribuo isso à malícia ou algo assim. É só uma coisa. É uma compreensão diferente dos interesses dos Estados Unidos no mundo e um desejo de recuar e ser mais isolacionista. Em vez de contar com aliados de uma forma que seja mais do que puramente utilitária. Mas acho que isso leva a uma questão mais profunda. E se os Estados Unidos cortarem o apoio militar? E se os Estados Unidos tentarem ativamente interferir no futuro em uma operação militar israelense? O que pode acontecer. E então o viés das Nações Unidas contra Israel deixa de ser um problema para os Estados Unidos. Isso é verdade. Mas, de qualquer forma, no Instituto Miskatonic, assim como na Heritage Foundation, já recomendávamos há anos que Israel reduzisse a ajuda militar americana antes disso se tornar popular. Foi tão controverso que a embaixada israelense cancelou um evento quando a Heritage apresentaria a recomendação. Sério? Não se podia falar sobre isso. O primeiro-ministro já tomou uma atitude. Em geral, acho que a segurança nacional de Israel, dos Estados Unidos e de outros países será cada vez mais afetada por isso. Por exemplo, da liderança tecnológica, da resiliência em termos de produção, em termos de minerais críticos, e também em termos de, eu diria, autoconfiança nacional e determinação para proteger interesses existenciais ou vitais, independentemente de receber condenações ao redor do mundo. Sim, a ONU será um problema se os Estados Unidos se opuserem a Israel. Haverá outros desafios. Israel deve focar em duas prioridades nos próximos anos. Temos refletido muito sobre isso no Instituto Miskatonic. Primeiramente, tornar-se líder nas tecnologias que vão determinar a segurança nacional, a prosperidade nacional e a estabilidade nacional nos próximos anos. E também se posicionando. Recentemente conheci um dos ministros em Israel que sonha em se tornar primeiro-ministro um dia. Ele queria mostrar seu plano para, se fosse primeiro-ministro, fortalecer as relações entre Estados Unidos e Israel. Ele me mostrou que fará uma campanha de relações públicas, se aproximando desse público com essa mensagem. Isso é ótimo. É importante. Mas o foco de Israel realmente deveria ser mapear quais serão as 10 áreas que serão mais vitais para a segurança americana, independência energética e prosperidade econômica. Como Israel pode se tornar tão essencial e valioso para os Estados Unidos?
Por causa da sua tecnologia, por causa da sua inovação, por causa das suas capacidades, a ponto de quase não importar quem está na Casa Branca. Prejudicar esse relacionamento vai afetar interesses vitais dos Estados Unidos. Novamente, não falo de nada feito por baixo dos panos. Mas quando a tecnologia israelense, em áreas críticas para os Estados Unidos, é tão avançada e a contribuição deles para esse ecossistema é tão importante, a América vai seguir cooperando com Israel por seus interesses mais básicos e vitais. Acho que Israel precisa considerar isso agora. Esse é um ponto importante. Eu dedico grande parte do meu tempo explicando a perspectiva israelense na mídia internacional. Mas no fim das contas, não importa se as pessoas nos entendem, não importa se elas gostam da gente, o que importa é se elas precisam da gente. E muito mais importante do que ser querido ou receber simpatia ao redor do mundo, é ser necessário e se tornar tão indispensável que cortar relações com Israel se torne algo suicidamente perigoso. Você quer chegar ao ponto em que o presidente dos Estados Unidos, seus assessores, entrem na sala e digam: Senhor, eu sei que o senhor queria XYZ. Ou senhora, Ou senhor Orman. Senhora, vamos supor que seja a AOC. Você fez campanha dizendo que Israel deveria ser deixado de lado, mas isso exporia as fábricas desse componente crítico para nossos jatos a mais ataques, colocando nossas linhas de suprimento em risco. Tem certeza de que quer mesmo seguir com isso? E, aliás, agora há uma mudança para deixar de lado a ajuda militar e integrar Israel à cadeia de suprimentos. Os Estados Unidos avançam para uma parceria e interdependência, o que considero importante. Está sendo caracterizado de forma errada nos Estados Unidos, como se de alguma forma estivessem fundindo os dois exércitos, mas isso não é verdade, e os Estados Unidos têm uma linha de produção e suprimentos integrada com outros países ao redor do mundo. Isso afeta seus interesses comerciais, e Israel também deveria estar incluído. Quero retomar a questão das Nações Unidas. só para acrescentar mais um ponto sobre isso, acho que a guerra no Irã e, em alguns casos, simplesmente o cessar-fogo, também está levando a esse tipo de evolução aqui na região. Ou seja, se eu fosse os Emirados Árabes Unidos, ainda estaria muito preocupado com o regime iraniano, que segue radical e pode fechar o Estreito de Hormuz a qualquer momento. Se ele continuar lançando drones às vezes, pode prejudicar minha economia. Estou buscando alternativas. Como ampliar minha dissuasão e capacidade militar? Como criar rotas comerciais e de energia alternativas? Você espera que eles decidam equilibrar o Irã em vez de se aliarem a eles? Então, um país como o Catar, eu acho que pode simplesmente tentar pagar alguns bilhões de dólares ao Irã e esperar que o problema desapareça. Eu não acho que os Emirados Árabes Unidos estejam nessa situação. Eu acho que os Emirados Árabes Unidos se veem como um líder regional e também entendem profundamente o radicalismo do regime xiita e não acreditam nisso. Quanto ao regime xiita, o presidente Trump disse que os novos líderes são pessoas que não foram radicalizadas. Sim, ele realmente disse isso. Mas eu acho que Israel então se torna cada vez mais importante para mais e mais países na região. Acho que os acordos de Abraão se mantiveram resilientes por 2 anos e meio de guerra devastadora. Acho que Israel estava justificado no que fez em Gaza, mas as imagens foram terríveis. Mesmo assim, a diplomacia continuou e o comércio cresceu. A cooperação em defesa se aprofundou. E eu acho que vamos ver isso. Vamos ver a aceleração desse padrão como resultado desse cessar-fogo. Talvez esse seja um ponto positivo do cessar-fogo, levando a uma cooperação regional mais profunda. Durante a guerra, vimos o Domo de Ferro e o Iron Beam sendo enviados aos Emirados Árabes Unidos. E agora eles vão olhar para Israel e Irã dizendo: ok, não é só que vamos comprar tecnologia de Israel. Nossa segurança depende da de Israel, pois se essas instalações forem pressionadas ou bloqueadas, colocam em risco a tecnologia que precisamos. E a gente esperaria que, com o tempo, a crescente interdependência e necessidade de contar com Israel mudasse os padrões de votação nas Nações Unidas. Por enquanto, isso não está acontecendo. Isso prejudica Israel e os Estados Unidos. Por que a ONU não consegue se reformar? Se já identificamos problemas nas Nações Unidas e demos toda essa volta, então já desviamos bastante. Mas se existem todos esses problemas nas Nações Unidas, por que o sistema simplesmente não pode se reformar de uma forma que permita aos Estados Unidos continuar trabalhando com ele, mesmo que, você sabe, continue pegando no pé de Israel? Então, essa tem sido a abordagem tradicional. E eu diria que até mesmo a abordagem atual do embaixador Mike Waltz na ONU é focar na reforma. E eles fizeram algum progresso. Acho que cortaram algo em torno de 50% do orçamento e alguns milhares de cargos, muitos deles só existiam no papel. Nas margens, é possível aumentar a eficiência, como consolidar folhas de pagamento ou transferir pessoas de cidades caras para mais baratas.
Mas os verdadeiros problemas profundos da ONU, a verdadeira corrupção, vem desse sistema de um país, um voto, da criação de mandatos e órgãos e comissões e relatores especiais, e uma conferência, e outra conferência, e mais outra conferência, e mais outra. E se você tem uma conferência, você precisa de um funcionário. Se você tem um funcionário, você precisa de um relatório. Se você precisa de um relatório, você precisa de outra conferência. Tudo isso vem dos próprios países, como o secretário-geral tem ressaltado. Toda vez que ele fala para a Assembleia Geral sobre reformas, ele diz: eu posso recomendar reformas, mas só vocês podem decidir essas reformas. Agora, para esses países que contribuem muito pouco, mas acessam recursos e avançam suas agendas ideológicas e políticas, não há qualquer incentivo para mudar isso, certo? Os países responsáveis por esse desperdício, inchaço e politização são os que têm poder e capacidade para mudar isso. Eles não têm interesse em fazer isso. Então eles não vão, você sabe, dar um tiro no próprio pé. Então, realmente, a única maneira de resolver isso é os Estados Unidos dizerem: façam o que quiserem, mas nós não fazemos parte desse jogo. Certo? Porque se todos esses países que não contribuem em nada para as Nações Unidas de repente disserem: vamos implementar, contratamos a McKinsey e vamos enxugar as Nações Unidas e acabar com todas essas organizações desnecessárias. Quero dizer, eles estão fazendo os Estados Unidos pagarem por essas organizações que estão contratando o pessoal deles. Exatamente, no fim das contas. Quero dizer, um dos problemas que realmente me incomoda nas Nações Unidas é a total falta de prestação de contas por parte dos funcionários da ONU. Diferente dos governos nacionais, não existe nenhuma expectativa de renúncia por má conduta ou fracasso. E vou citar meu exemplo favorito, Tom Fletcher, o chefe de ajuda humanitária da ONU, ou seja lá qual for o título exato dele. A ONU Watch realmente pesquisou, foi atrás e analisou um dos livros antigos dele, no qual ele disse que ficou satisfeito ao ver o Hezbollah se envolvendo na política libanesa. Um sujeito desastroso, mas acho que o maior desastre dele durante essa guerra, na qual ele foi um dos principais instigadores de desinformação que acabou apoiando o Hamas. Foi uma entrevista que ele deu alegando que 14 mil bebês morreriam em 48 horas se a ONU não os alcançasse. Isso viralizou mundialmente. Foi manchete sobre a qual me perguntaram na TV na Nigéria e eu nem sabia como responder, pois desconhecia a origem dessa afirmação. No fim, ele inventou tudo. Inventou tudo. A situação foi tão absurda que a BBC solicitou explicações à equipe, que admitiu não haver nenhuma base para isso. Agora, se você tem um funcionário que faz uma afirmação tão absurda e ridícula que é obviamente falsa, isso provoca um pânico midiático internacional que prejudica diretamente os interesses de um dos Estados-membros, alimenta a violência política, francamente, porque isso se tornou parte do panteão de acusações contra Israel. Você espera uma retratação oficial, um pedido de desculpas, talvez uma renúncia, mas absolutamente nada acontece. É como se nada tivesse acontecido. Ele pode continuar normalmente. Você mencionou no relatório o exemplo do Tribunal Internacional de Justiça. O presidente do Tribunal Internacional de Justiça, que está julgando Israel, é um ex-diplomata libanês que já havia condenado e acusado Israel anteriormente. E se você entra em um julgamento e vê que o juiz já escreveu vários artigos de opinião contra você, todo o caso é anulado, é visto como normal que um juiz já tenha opinado sobre o réu e ainda assim presida o julgamento. Pior, ele concorria ao cargo de primeiro-ministro do Líbano enquanto atuava no tribunal. E você fala isso para quem apoia as Nações Unidas e valoriza o direito internacional, e nada desse nível de politização e corrupção política lhes parece estranho ou absurdo. Quero dizer, isso é algo que não há como reformar o sistema por dentro. Os Estados Unidos têm que dizer: olha, ou vamos fazer parte de uma organização das Nações Unidas que é totalmente corrupta e podre, ou temos que sair dela. Síria lidera comitês de saúde, Coreia do Norte lidera comitês de desarmamento e Irã lidera fóruns sociais do Conselho de Direitos Humanos. China e Cuba são eleitas e reeleitas para o Conselho de Direitos Humanos. Isso mostra essa realidade kafkiana que continua sendo mantida. Você sabe, novamente, o presidente Trump reduziu. O problema é que isso foi uma exceção, certo? O presidente cortou os fundos agora, mas o próximo pode reverter e financiar de novo. Os Estados Unidos, no passado, se retiraram aqui e ali de alguns órgãos específicos, mas então o presidente Trump, em seu primeiro mandato, saiu de vários órgãos. O presidente Biden os trouxe de volta imediatamente. Reagan também se retirou de vários órgãos. Acredito que o presidente Bush trouxe os Estados Unidos de volta. Precisamos de uma ruptura mais clara, o que tornará seu trabalho mais fácil. Pense nisso. Se a ONU, por que as pessoas dizem, sabe, por que Israel, por que há tanta crítica na Israel, por que a opinião pública é sobre Israel? Então, há muitos motivos, mas bilhões de dólares são gastos todos os anos pelo sistema da ONU.
Parte desse dinheiro também vai para essas ONGs, que recebem centenas de milhões de dólares extras dedicados a demonizar Israel e que todo ano, para se justificarem, precisam inventar novas acusações contra Israel. Então, as pessoas falam sobre o orçamento israelense do Hezbollah e eu não acho que alguém tenha recebido aqueles $7 mil por tweet. Você já recebeu seu pagamento? Eu não recebi nenhum. Não. Desculpa, deixa eu ver se entendi direito. Mas mesmo que Israel colocasse $100 milhões em um Hezbollah de Hasbara, De orçamento, ainda seria uma gota no oceano. estamos falando de bilhões de dólares, dezenas de milhares de funcionários, dezenas de órgãos dedicados a aprovar resoluções recorrentes todo ano para deslegitimar Israel. Sim, olha, eu entendo, mas quando você, tipo, eu vejo isso do ponto de vista da mídia, mas eles dizem, mas as Nações Unidas, esse e aquele oficial e aquele outro oficial, todos eles afirmam como todos eles podem estar errados. Você parece louco ao dizer que o sistema é manipulado contra nós, que a instituição só concorda em atacar Israel, controlada por radicais e que despeja centenas de bilhões de dólares para sustentar sua existência, atacando esse bode expiatório. Mas você parece um lunático quando explica que o princípio organizador das Nações Unidas é a guerra política contra Israel. Mas eu acho que agora temos uma oportunidade e é por isso que divulgamos o relatório agora. Eu realmente acho que há pessoas no governo Trump, o presidente Trump, o secretário Rubio e outros que entendem isso, que estão dispostos, sob a ótica de colocar a América em primeiro lugar, a fazer grandes mudanças, a dizer que o que era não é mais e a dizer o que será. E é por isso que estamos realmente defendendo esse argumento agora sobre como isso é ruim para Israel, mas também é muito, muito ruim para os Estados Unidos e para o povo americano. Ash, uma última pergunta. Israel continua membro da ONU e dificilmente sairá, a menos que seja expulso contra a sua vontade. Se você fosse o embaixador de Israel nas Nações Unidas, como abordaria esse papel? Com tanta demonização e críticas intensas, você acredita que o embaixador de Israel na ONU deveria tentar uma diplomacia de boa-fé, buscar diálogo e se juntar a coalizões ad hoc, aproveitando pequenas vitórias? Ou você trataria isso como uma guerra de guerrilha dentro de uma organização, onde seu papel é expor a corrupção e a podridão da instituição? Porque você simplesmente nunca vai vencer contra essa máquina. Então, a segunda opção é a situação mais precisa. Às vezes, por reunir embaixadores do mundo inteiro, o embaixador de Israel pode interagir com representantes de países sem relações com Israel. É só um fórum de diálogo, certo? O primeiro-ministro não vai a um país muçulmano sem relações conosco, mas os embaixadores podem se reunir e talvez cooperar. Restaurantes em Nova York e talvez até cooperar em algo relacionado à inovação ou agricultura. Isso é importante mais pelo aspecto bilateral do que internacional. Mas, no geral, o objetivo deve ser certamente expor a corrupção profunda, a podridão, o caráter anti-ocidental e antidemocrático da ONU. Se Israel sair amanhã do ponto de vista da organização, não terá impacto algum, o mesmo se os Estados Unidos saírem. Agora, já houve casos em que os Estados Unidos saíram de uma organização e Israel acompanhou, e esse foi o caminho correto. Houve casos em que os Estados Unidos saíram e Israel não acompanhou, e isso foi um erro. Então, certamente, sempre que os Estados Unidos saírem de uma organização, Eu acho que deveria acompanhar. Quero dizer, estamos vendo agora com o acordo com o Irã mostra que você não quer total submissão à política externa dos Estados Unidos buscando independência. Então, por que seria errado não sair junto com os Estados Unidos? porque é verdade que Israel, digamos, estou pensando na Organização Mundial da Saúde, certo? É verdade que Israel se beneficia da comunicação entre os países sobre pandemias. Mas se os Estados Unidos estão tomando uma posição de princípio contra as Nações Unidas, e o princípio, do ponto de vista de Israel, é extremamente importante, e os Estados Unidos podem estar fazendo isso não por causa de Israel. Eles estão fazendo isso por causa da China. Neste caso, nossos interesses se alinham e devemos cooperar totalmente na questão da ONU. Certo. Asher, prometi que seria a última pergunta, mas agora é realmente a última. Onde as pessoas podem acessar seu relatório e acompanhar seu trabalho e reflexões? Então as pessoas devem seguir o Instituto Miscav, miscavins.org, Instituto INS, e também nas redes sociais, miscavins.org, e me seguir nas redes sociais em Fredman_A. E o Instituto Miscav está focado em uma ampla variedade de questões, seja os acordos de Abraão, seja o Irã, mas certamente vamos focar na ONU e expor como ela prejudica os interesses de Israel e dos Estados Unidos nas próximas semanas. Então todos devem acompanhar isso. Brilhante. O relatório chama-se Da Burocracia da ONU à Liderança Global Americana. Vamos pôr o link nas notas. Asha, obrigado por participar. Alon, muito obrigado por me receber. Este episódio do All on the Record foi gravado nos estúdios M10 no centro de Tel Aviv.
Se quiser um espaço para podcast na Cidade Branca, confira as notas do programa. Como sempre, se você quiser apoiar o programa, tudo isso só é possível, às vezes sob pressão, às vezes não, graças aos apoiadores generosos ao redor do mundo. Apenas $10 por mês em patreon.com/alonterecord, patreon.com/alonterecord. Você se torna um assinante pago. Siga nas redes sociais em Alon A. Levi. E claro, nos dê uma avaliação de 5 estrelas, não de 4 estrelas, uma avaliação de 5 estrelas, e aperte o botão de inscrever-se, aquele botão de inscrição no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou Alon Levi. Fique seguro.